Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso evento O Pequeno Príncipe, Comunicação com o Coração. Eu sou Lúcia Helena Galvão e estou aqui com as professoras Ana Beatriz Pignataro e Heloísa Limeira. Em breve, nós estaremos abrindo mais uma turma do curso Três Chaves da Comunicação e Convivência, que aborda a comunicação não violenta, oratória e storytelling. Costumamos fazer um evento gratuito antes disso, com a presença das três professoras, para transmitir a todos muitos ensinamentos importantes sobre a comunicação. No ano passado, realizamos um mini curso com o tema O Pequeno Príncipe, Comunicação com o Coração. Partindo desta obra tão conhecida, conversamos sobre como cativar e criar laços verdadeiros. Comentar sobre esse tema foi realmente especial e sentimos que uma semana foi muito pouco para explorarmos toda a beleza e profundidade presente no livro. Então, decidimos fazer uma segunda parte de aulas, com novos comentários sobre o Pequeno Príncipe. Eu espero sinceramente que, através dessas reflexões, você possa utilizar a convivência para criar laços cada vez mais profundos. Todos nós podemos desenvolver uma comunicação muito harmoniosa e bela. No nosso encontro de hoje, iremos te mostrar uma síntese das 3 aulas anteriores que realizamos no ano passado, onde conversamos sobre vários trechos do livro. Na quarta e na sexta, depois dessa revisão de hoje, vamos explorar novos ensinamentos presentes na obra. Esperamos que, ao final, cada um de vocês possa se comunicar de forma mais consciente, direcionados pelo coração, que vê aquilo que é invisível aos olhos. Boas aulas! Olá, seja bem-vindo para o nosso curso O Pequeno Príncipe, a Comunicação com o Coração. Ao longo da história da nossa vida, talvez não tenha havido um livro que tenha se comunicado tão eficazmente, tão profundamente com a gente quanto esse. Quando nós éramos crianças, entendíamos uma coisa, depois, mais velhos, entendíamos muitas outras, e talvez ainda hoje a gente não tenha acabado de conhecer e de entender o Pequeno Príncipe. Ele sempre nos traz uma nova faceta, um novo rosto, cada vez que a gente o lê. Esse Pequeno Príncipe ele é muito eficaz e muito interessante para a gente falar a respeito de 3 técnicas, que são as 3 técnicas do nosso curso de 3 chaves para a comunicação e a convivência. Ou seja, o storytelling, a comunicação não violenta e a oratória. E o que nós vamos fazer nesse nosso encontro é começar a trabalhar exatamente com isso. Passagens do Pequeno Príncipe, seria ótimo a gente trabalhar com o livro inteiro, né? Mas ficaríamos aqui muito tempo. Então selecionamos algumas passagens bem específicas para que a gente possa comentar, fazer algumas colocações para que vocês possam perceber como podemos aprender através de uma história, como podemos tirar detalhes importantes da comunicação não violenta e detalhes importantes da oratória a partir dessa história tão bela. Eu espero que seja útil para você. Vem com a gente! Eu vou começar falando a respeito de um trecho, que é logo o início do livro. Quando você começa a ler O Pequeno Príncipe, você vai ver o piloto comentando que quando ele era pequeno, ele desenhou uma jiboia, ele ficou muito impressionado com um livro de história natural, e desenhou uma jiboia um elefante dentro de uma jiboia, aquele desenho assim curioso que todo mundo conhece. E ele depois desenhou essa jiboia fechada. E ele saía mostrando para as pessoas e todo mundo dizia, é um chapéu, o que tem um chapéu? Ele perguntava, você ficou com medo? Medo de quê? É só um chapéu. E ele acabou desistindo da gente grande, dos adultos, porque sempre via tudo muito superficialmente. E casualmente ele guardou consigo esse desenho da infância. Toda vez que ele desenvolvia uma conversa com alguém que a pessoa parecia interessante, parecia mais profunda, ele ia lá e mostrava o desenho. Mas a pessoa nunca acertava, era sempre um chapéu. Não conseguia ver aquele mistério que estava escondido por trás daquilo. Só que um dia ele, perdido no meio do deserto do Saara, encontra um príncipezinho, que aparece dizendo, desenha-me um carneiro. E ele, meio sem entender como é que um menino estava no meio do deserto, do nada, sozinho, ele vai e entrega o seu desenho da jiboia com o elefante dentro. Para surpresa dele, o menino diz, não, eu não quero uma jiboia com um elefante dentro. Meu planeta é muito pequeno, não dá, eu quero um carneiro, desenha-me um carneiro. E ele fica muito surpreso com isso, porque, enfim, ele tinha encontrado alguém que tinha conseguido entender.
Essa passagem fala especificamente sobre uma palavra. É muito interessante como as histórias sempre giram em torno de uma palavra, uma mensagem, que é a superficialidade. É isso que está sendo tratado aí. Toda a sua vida ele encontrou homens, como ele chama, homens adultos, gente grande, muito superficial, muito apressado para as suas coisas, sem tempo para se debruçar sobre as coisas detalhadamente, sem tempo para mergulhar em cada coisa que surge na vida, sem essa capacidade de ter uma visão mais profunda de tudo o que passa diante deles. Mas ali havia um príncipe muito especial, um príncipe que por onde ele passava, ele parava, aprendia, se perguntava, fazia perguntas, ele queria aprender. Ele queria se aprofundar em tudo que passava por ele. Ele era um príncipe tão especial, tinha uma visão tão profunda das coisas, que ele era capaz de achar o seu pequeno planetinha B32 brilhando no meio de um monte de planetas e estrelas. Ou seja, ele tinha discernimento, ele tinha profundidade. E isso fez com que esse piloto se encantasse com ele e começa o relacionamento dos dois. Veja como é que é interessante, porque essa história, esse comecinho da história, né? Saint-Exupéry consegue falar sobre a superficialidade sem citar essa palavra, em momento algum. Ele não precisa disso. Isso é o poder sugestivo de uma história. Você pode explicar, passar essa impressão para as pessoas de forma contundente, passa essa impressão da superficialidade sem precisar falar diretamente nela. E nós absorvemos isso e levamos para toda a vida. As histórias são assim. Nós estamos sempre absorvendo aquelas que têm conteúdos profundos, né? Aquelas que têm conteúdo moral, elas vão passando para a gente conteúdos de uma maneira muito sutil e a gente leva isso para toda a vida. Daí que vocês não vão ver uma tradição no passado que não usasse histórias como uma forma educativa. Para todos os cantos, tanto no Oriente quanto no Ocidente, as histórias eram utilizadas como maneira educativa, de tal maneira que aquela criança, aquele jovem, levava esse ensinamento para toda a sua vida, jamais se esquecia. Eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem como é que a gente pode pegar uma mesma ideia, que é a superficialidade, e contar uma história de outra maneira, sem falar diretamente sobre a superficialidade, mas falando dela como conteúdo do mesmo jeito, como se fosse uma outra versão do Pequeno Príncipe. No Pequeno Príncipe as pessoas não conseguiam ver em profundidade, e nesse conto, nessa pequena historinha, acontece um pouco diferente. E vamos ver como é que a gente pode aprender também com essa história, abordando o mesmo ponto da superficialidade. Havia um sábio, que se diz que era um homem muito bom, muito profundo. Ele andava pelas cidades, pelos vilarejos, sempre ensinando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa pelo bem das pessoas que viviam ali. E era um andarilho, andava de um lugar para outro, não tinha quase nada. Dentro da sua bolsa carregava uma muda de roupa, alguns panos e andava assim. Um dia ele estava passando por uma estrada e ele viu uma pedra. Era uma pedra de um tamanho razoável, mas ela tinha um brilho estranho, diferente, um brilho enorme, que não era semelhante a outras pedras. Ele, que não conhecia nada, não soube identificar bem que aquilo era uma pedra preciosa, mas achou tão bonita que colocou dentro da sua bolsa e carregou com ele. É bom ter alguma coisa bela com a gente. E saiu carregando. Na verdade, eram alguns bandidos que tinham roubado pedras preciosas de um senhor muito rico e, passando por ali apressadamente, tinham deixado cair aquela pedra. E ele pega e leva consigo. Quando vai anoitecendo, ele vê uma cidadezinha, um vilarejo e diz: amanhã eu entrarei lá. Hoje eu vou dormir aqui debaixo dessa árvore. E aí ele vai, tira vários panos da sua bolsinha, faz uma caminha para que ele possa dormir e se deita e dorme e espera que o dia amanheça. Só que nesse vilarejo que ele pretendia ir, havia um homem que ele era muito pobre e ele tinha muita vontade de ter a maior riqueza do mundo. Ele queria para si uma grande riqueza e ele sempre pedia isso aos deuses da sua tradição. E naquela noite, ele pedindo aos deuses mais uma vez que lhe dessem a maior riqueza do mundo, um desses deuses se comunicou com ele e falou: olha, como se fosse um sonho. Ele ouviu essa voz: olha, na porta da tua cidade hoje está dormindo um homem. Esse homem traz consigo a maior riqueza do mundo. Você vai lá e pede para ele, que ele vai te dar. E aí ele acorda meio daquele transe e diz: nossa, será mesmo? Os deuses não mentem, deixa eu ir lá ver. Quando ele vai à porta da cidade, ele já vê ao longe
um homem, aparentemente de uma certa idade, deitado com seus panos, deitado de uma maneira bem precária, sem ter muita coisa. E ele vai lá e fala com esse homem. Ele acha meio estranho, esse homem tem a maior riqueza do mundo. Vai lá e desperta o sábio. O senhor pode acordar, por favor? E o sábio acorda meio assustado. O que foi, meu filho? O que eu posso ajudar você? Ele diz, olha, eu conversei com os deuses e eles me disseram que o senhor tem a maior riqueza do mundo. O senhor poderia me dar? Aí o sábio pensa, deve ser essa pedra. Aí ele vai na sua bolsa e pega aquela pedra, limpa um pouco na própria bolsa para que ela pudesse brilhar mais e oferece ao homem. O homem mal podia acreditar numa pedra grande como aquela, preciosa. Aquilo era uma fortuna, aquilo tinha um valor incalculável. Ele diz, realmente os deuses tinham razão. E sai correndo, agradece ao sábio e sai correndo para o seu vilarejo, muito feliz com aquela pedra. E o sábio tranquilamente volta a dormir. Quando o dia está amanhecendo, aquele sábio então se senta e começa a dobrar as suas coisas, arrumar as suas coisinhas na sua bolsa para poder partir para aquele vilarejo, começar a transmitir os seus ensinamentos, quando de repente vem correndo o homem da madrugada anterior. Vem correndo, e o sábio acha estranho aquele homem tão apressado, pedindo que ele não fosse embora. Ele falou, mas o que é, meu filho? Eu já dei para você a coisa mais preciosa do mundo, que é aquela pedra preciosa. O que você pode querer? Não, o senhor não me deu a coisa mais preciosa do mundo. Eu quero a virtude que lhe permitiu me dar aquela pedra, sem pedir nada em troca. Eu quero isso. Isso é a coisa mais preciosa do mundo. Isso é que eu quero que o senhor me dê. Essa história, que eu acho muito bonita, muito interessante, ela mostra mais uma vez a história da superficialidade. No caso, esse homem soube ver o que era o mais precioso do mundo e não perdeu a oportunidade de se tornar discípulo de um sábio e receber a sabedoria. Ou seja, um homem que teve a capacidade de ver além das aparências. Ele não queria uma pedra. A riqueza que ele queria não era dinheiro, ele queria algo mais profundo, algo que realmente faz diferença, algo que realmente resgata o homem da pobreza. Ele teve essa capacidade, essa profundidade. Eu chamo a atenção de vocês para como a história é fácil de guardar, simples, né? Curtinha, fácil de guardar, e durante muito tempo ela deixa dentro de nós essa mensagem gravada. Há que ser profundo, há que fugir da superficialidade, como a história do Pequeno Príncipe. As histórias são assim, elas são capazes de marcar, carimbar, para usar uma imagem bem forte, carimbar em nós profundamente determinadas mensagens. Por isso que é tão importante saber utilizá-las. Você valoriza muito a sua forma de falar, de transmitir o conhecimento, de se comunicar, se sabe usar uma boa história. Tem um outro aspecto do Pequeno Príncipe que eu gostaria de comentar com vocês, que é o momento em que ele diz que não queria um elefante dentro de uma jiboia. Ele queria, na verdade, um carneiro. E o piloto desenha para ele aquele carneiro, depois de fazer várias tentativas, né, desenha o carneiro dentro de uma caixa. E ele queria levar aquele carneiro para o seu planeta, mas aquilo era apenas um desenho. Não é curioso isso? Era só um desenho. Como é que ele ia levar um carneiro para o planeta dele? Ele só tinha um pedaço de papel. Mas aquele príncipe tinha firme convicção de que através da sua vontade, através da sua imaginação, ele era capaz de trazer os sonhos para a realidade. Ele era capaz de concretizar aquele carneiro no seu planeta. E assim ele pede que seja feito. E assim o desenho é feito, e quando ele parte levando o seu carneiro. Ou seja, essa passagem tão pequena que muitas vezes nos passa desapercebida, mostra que esse príncipe não era só um ser que tinha profundidade, mas era um ser que era capaz de trazer os seus sonhos à realidade. Tinha essa capacidade de fazer reais os seus sonhos, de transformar aquilo que é simplesmente uma ideia, um papel, em algo concreto. E essa mensagem também é muito importante porque é uma das coisas que mais necessitamos na vida, saber concretizar os nossos sonhos. Isso está sutilmente colocado aí, como mais uma mensagem nesse livro tão rico em mensagens. Eu trouxe uma outra história para vocês. É importante lembrar que quando a gente vai usar histórias na comunicação, podem ser histórias do tipo fábulas, contos, seja lá o que for, mas podem também ser histórias reais, bem contadas, coisas que aconteceram, que também nos fazem refletir
e nos mostram um conteúdo simbólico muito forte, também com fatos reais. Em relação a essa questão de tornar os seus sonhos realidade, por muito absurdo que pareça, por muito difícil que pareça, eu trago para vocês uma história real. Existe na Inglaterra uma catedral chamada Winchester. Essa catedral, ela foi construída sobre um rio que passa ali, o rio Avon, um rio de águas muito geladas. O rio fica debaixo dos subterrâneos dela. Com o passar dos anos, essa catedral, que é bastante antiga, o rio foi corroendo as suas bases, as suas estruturas, foi corroendo as suas colunas de sustentação. Até que em 1906, a catedral estava prestes a desmoronar. Já começava a apresentar rachaduras e as pessoas todas preocupadas, porque é uma catedral enorme e belíssima, muito importante para a história da Inglaterra. E as pessoas preocupadas, mas naquela época, 1906, a engenharia não tinha recursos para ir ao subsolo daquela catedral e consertar aquelas bases que estavam quase que mergulhadas dentro do rio. Não havia recurso para isso, eles não sabiam o que fazer. E aí havia um homem chamado William Walker. Esse homem era um mergulhador e ele disse: eu vou mergulhar nas águas do rio Avon, vou nas bases dessa catedral e vou levar todos os tijolos, todos os cimentos, todas as vigas que ela precisa para se sustentar, para ser reconstruída. E as pessoas dizem: é louco, você não sabe o que é isso, você não sabe o volume do material, olha o tamanho da catedral. Você imagina qual é o volume do material para sustentar uma igreja dessa de pé? Você fazendo isso sozinho? Ele diz: eu vou fazer. Aquilo era uma tarefa que parecia impossível para um ser humano, mas ele estava tão determinado que parece que aí ele era até mais do que um ser humano. E ele vai. Desde 1906 até 1912, ele vai descendo por um buraco, por um orifício, até os subterrâneos da catedral, levando no braço tijolos, cimento, vigas. Ao longo de 6 anos, de 1906 a 1912, ele carregou 500 toneladas de material de sustentação para a base dessa catedral, sem descanso. Um trabalho em condições terríveis, porque lá embaixo muito gelado. Ele em condições precárias com um escafandro que naquela época era pesado, era precário. E ele consegue sustentar uma catedral maravilhosa, simplesmente com o trabalho dos seus braços. E hoje existe uma estátua dele na porta dessa catedral com os braços estendidos, mostrando a ferramenta que ele utilizou para o seu trabalho, imortalizando essa mensagem, a mesma mensagem que vimos no Pequeno Príncipe, de que é possível tornar os sonhos realidade. Isso é uma mensagem fundamental para passarmos para os seres humanos. É preciso que eles acreditem nisso e percebam como uma história sabe fazer isso, como sabe passar isso de uma maneira comovente, contundente, de tal maneira que a gente não esquece. No momento em que duvidarmos, essa história virá à nossa memória. No momento em que quisermos construir os nossos sonhos, lembraremos disso e será um estímulo, será um apoio. Uma história é um apoio para toda a vida. Esse é o pequeno trecho que eu gostaria de comentar com vocês. Agora eu passo para a professora Ana Beatriz, que também vai comentar o trecho dela. Eu achei interessante, Lúcia, porque essa parte que você comentou, o trechinho que eu escolhi para a gente comentar também nessa primeira aula, tem muita relação. É como se fosse inclusive, um complemento do outro, porque a senhora estava comentando sobre essa falta de profundidade nossa para poder enxergar. Por que não se enxergava que tinha um elefante dentro da cobra? Por que todo mundo olhava de uma maneira mais superficial e parecia um chapéu? E logo mais à frente, no próprio Pequeno Príncipe, ele vai comentar sobre talvez uma das frases que é mais famosa do livro, que todo mundo conhece, que é aquela frase que só se vê bem com o coração e o essencial é invisível aos olhos. Então eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais, porque é uma frase bastante conhecida, todos nós ouvimos, achamos muito bonita, mas muitas vezes não aprofundamos tão bem assim no seu significado. Porque o que é ver com o coração? O que é o coração? Como que eu sei se eu estou enxergando com o coração ou não? Então, eu acredito que esses são alguns pontos que a gente pode refletir um pouco melhor. Aliás, o coração talvez seja um dos símbolos mais antigos da humanidade. No Egito, a própria deusa Maat, que julgava os mortos, pesava na sua balança exatamente o coração. Então, vocês veem a importância que esse símbolo do coração ele tem. Não como, às vezes, hoje associamos o coração, às vezes,
relacionado com as paixões, por exemplo. Não, o coração como uma relação muito profunda com o centro, a essência humana que habita dentro de cada um de nós. E também, para que não fique muito subjetivo falar da essência humana, ou seja, o real valor do humano que habita dentro de cada um de nós, se a gente pudesse traduzir isso como uma palavra, para que essa síntese possa ir ficando mais clara para nós, a gente pudesse sintetizar o que é esse fruto natural que desperta do ser humano, poderíamos dizer que é a bondade. A bondade é exatamente o fruto natural nosso, é exatamente aquilo que é a essência humana, que dependendo da pessoa pode desabrochar e florescer durante a vida, ou também, dependendo de várias circunstâncias, pode ser que fique sempre latente como uma semente e nunca chegue de fato a desabrochar. E podem perceber que é natural nosso saber disso, pensar assim. Por exemplo, quando vocês escutam uma atitude de alguém que foi de muita maldade, por exemplo, de crueldade, a primeira coisa que nós pensamos é, essa pessoa não é humana, porque nós associamos naturalmente o ser humano com a bondade. Ou então falamos assim, essa pessoa não tem coração também, porque o coração é exatamente a chispa humana, é exatamente a centelha humana, autenticamente humana, a bondade que habita dentro de cada um de nós. Então, se a gente pudesse fazer uma relação dessa frase do Pequeno Príncipe, tão bonita, realmente tão profunda, nós poderíamos dizer que só podemos enxergar de fato com bondade. Ou seja, que nós só vamos entender de verdade um fato, uma experiência, uma pessoa também que se relaciona conosco, se temos bondade para poder enxergá-lo. Se há bondade, se há amor. Se não há, vamos estar vendo outras coisas, sombras, vamos estar vendo de uma forma superficial, só a cobra, né? Só o chapéu, sem ver o elefante dentro da cobra. Não vamos estar vendo as coisas realmente como são. Nós só poderíamos ver com objetividade, com clareza, através da bondade. Mas, e como que nós normalmente costumamos enxergar? É interessante a gente perceber também essa diferença, para ficar mais claro para nós o conceito e a beleza que tem essa ideia de enxergar com o coração. Para mim tem uma ideia, uma imagem que representa muito bem essa forma como nós enxergamos atualmente, como nós gostaríamos de enxergar, que é exatamente o mito da caverna de Platão, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. Eu não vou explicar o mito em detalhes, porque para isso seria uma aula só sobre esse tema, mas de maneira bem sintética, simples, no mito da caverna há uma série de pessoas que são os prisioneiros, que estão acorrentados na caverna, olhando para a parede, vendo sombras que estão sendo projetadas. Essas sombras, elas são criadas exatamente por um fogo que existe dentro da caverna. Esse fogo, ele é a única luz lá dentro. É a única forma de iluminar a vida. E Platão comenta que esse fogo, ele representa exatamente as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos interesses pessoais, as nossas expectativas sobre os demais, as nossas rejeições. Todos esses elementos são o fogo dentro da caverna. E vejam que nós, quando nos relacionamos uns com os outros, ou quando observamos nossas experiências cotidianas, como que nós estamos observando? Através do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu acho que a pessoa deveria fazer, do que ela não deveria, de alguém que eu rejeito, de um medo que eu tenho. O tempo todo estamos olhando para nossas próprias experiências através dessa luz, desse fogo. Consequentemente, o que nós enxergamos? Sombras. Não conseguimos enxergar a realidade dos fatos, a realidade das pessoas, dos seres humanos que estão ao nosso redor e nem de nós mesmos. Enxergamos apenas sombras. Não vemos as coisas como elas são, vemos a projeção dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios medos, das nossas próprias expectativas nas coisas que estamos observando. É exatamente assim que nós fazemos. Só para ficar assim um pouco mais claro, imaginem a gente aqui, por exemplo, nós três estamos juntas, então imagina que a Lúcia terminou de falar essa reflexão tão bonita, tão bela que ela fez sobre essas partes do Pequeno Príncipe. E eu, por exemplo, que estou aqui olhando, observando, eu tenho uma certa rejeição pela Heloísa, por exemplo, que está aqui do meu lado. Então, quando a Lúcia terminou de falar, a Heloísa começou a bater palma. E eu olho para esse fato objetivo e a maneira como eu interpreto já é assim, olha, ela só quer aparecer agora, que acabou de bater palmas. Ou então, digamos que a Lúcia terminou de falar e a Heloísa não fala nada, não achou bonito, não bateu palma, não sorriu, não fez nada. O que eu vou pensar, olha que desprestígio,
né? Olha como ela não considera, por exemplo, a Lúcia que está falando. Então, na verdade, o fato objetivo ele não vai importar muito. É muito mais o meu desejo, a minha expectativa, a minha rejeição, os meus medos que já estão criando a minha visão. Por isso que nós perdemos a visão, não vemos as coisas com objetividade. Vemos um subjetivismo enorme que são simplesmente sombras na caverna. E, naturalmente, nós sabemos disso, que uma pessoa, quando ela tem um interesse, quando ela tem uma segunda intenção, ou quando ela tem uma paixão muito grande, ela perde a visão. Nós sabemos naturalmente disso. Por exemplo, se uma pessoa é um juiz, por exemplo, ele está envolvido com as pessoas de um caso onde ele vai estar julgando, nós sabemos que ele não vai ter uma visão correta. E, às vezes, não é por uma má intenção, é simplesmente porque perde a visão. Uma pessoa, se é médico, por exemplo, atende no hospital e chega para ele uma pessoa acidentada e é o seu próprio filho, por exemplo, essa pessoa não tem condição de fazer uma cirurgia, não tem condição de operar. E ele mesmo sabe que não, e não quer fazer, porque sabe que quando tiver que tomar uma decisão difícil, crítica naquela situação, não vai saber o que fazer. Porque quando os nossos desejos e quando os nossos interesses estão muito presentes, muito em jogo, nós perdemos totalmente a nossa visão. Mas nesse mesmo mito da caverna, por isso que eu acho ele realmente muito completo para a gente falar sobre esse tema, existe uma outra luz, uma outra possibilidade, que é a luz do sol, que é a luz que existe fora da caverna. E olha só que interessante, Platão diz que essa luz do sol é exatamente a bondade. Através da bondade é a única forma que nós temos de enxergar a realidade das coisas, a realidade dos seres, das experiências, quando nós iluminamos através da bondade. Ou seja, eu teria que deixar as coisas, os objetos, as pessoas entrarem dentro de mim, dentro do meu coração. E aí poder enxergá-las com essa objetividade como elas realmente são. Não a partir dos meus desejos, dos meus interesses que estão sendo projetados. Não. Realmente levar elas para dentro e ver como de fato são. Essa é a luz da bondade. Se o ser humano enxerga dessa maneira, ele pode realmente ter um critério de objetividade. Se a gente fosse trazer para dentro de nós, para o nosso próprio corpo, por exemplo, essa ideia do mito da caverna, a luz do fogo lá dentro, que nós comentamos, são as paixões, são os interesses, seria equivalente ao nosso fígado, que representa dentro do nosso corpo. E a luz do sol, essa luz que dá a clareza e a objetividade para ver as coisas como elas são, é exatamente o nosso coração. Então, ver com o coração é enxergar com o sol. Inclusive, no nosso corpo, o coração exatamente corresponde ao centro, exatamente como o sol, e ele que liga tudo, né? Mantém todo o corpo vivo, liga todas as partes do corpo, exatamente como o sol que liga todo o sistema e constitui o centro de tudo. Então, quando nós falamos enxergar com o coração, nós estamos comentando enxergar com o sol, enxergar com bondade, com essa possibilidade de ver as coisas realmente, de fato, como elas são. Só para a gente ter alguns exemplos para vocês irem começando a perceber, de fato, essa realidade, quando nós perdemos a visão e quando nós temos um pouco mais de visão, eu acho que um exemplo muito claro que nós podemos observar, as duas possibilidades do que pode acontecer, é, por exemplo, na relação dos pais com os filhos. É muito fácil de observar essas duas possibilidades. Por exemplo, muitas vezes, normalmente, a mãe, por exemplo, não sabe exatamente aquilo que o filho está vivendo, sem que o filho tenha dito uma palavra para ela. Então, às vezes não houve nenhuma comunicação com palavras, mas existe alguma visão com o coração, com amor, com bondade, que ela leva o filho para dentro dela e sabe exatamente aquilo que ele está vivendo. Então, quando há uma relação de fato de coração, de bondade, a visão. É o natural, todos nós percebemos isso. Mas o contrário também acontece. Quando é que os pais normalmente perdem a visão dos filhos? Não sabem mais entender, não sabem mais interpretar. É quando gera muita expectativa, muito desejo, então quer que seja de uma forma, normalmente as suas próprias projeções, os seus próprios desejos. Então começa agora a perder a visão, cria uma imagem da pessoa, do filho, que não tem nenhuma relação mais com a realidade, cria sombras. É interessante porque dá pra gente ver exatamente essas duas possibilidades. Então, em síntese, tudo isso que nós comentamos, que conversamos agora, não só se vê bem se for com o coração, só se vê bem com bondade. O essencial é invisível aos olhos. Nós teríamos que ter bondade para enxergar. E se nós estamos no meio de uma experiência, por exemplo, e percebemos que temos medos, que estamos com expectativas, estamos com rejeição a uma pessoa, nós já podemos ter uma conclusão óbvia, objetiva. Eu não estou enxergando bem.
para enxergar bem, teria que ter bondade presente. Então, esse eu acho realmente uma das frases, dos trechos mais bonitos do Pequeno Príncipe, realmente muito profundos. Bom, depois de ouvir essas belas palavras da professora Lúcia, da Beatriz, que eu vou chamar de Bia, gente, porque é minha amiga, eu fiquei muito inspirada. Na verdade, eu tinha pensado nas mesmas frases, e é difícil a gente não escolher esses trechos do Pequeno Príncipe para poder comentar, ainda mais quando se trata de comunicação. Vou começar com o que a Bia falou, que foi sobre a questão do coração, porque isso é fundamental. Ela trouxe diversas ideias, dentre elas a questão da bondade. E quando falamos de oratória, eu já falei isso dezenas de vezes. Quando levamos lá para a origem, que eu aprendi com a querida Lúcia, do proto-indo-europeu, você tem K-O-M, Muniz, como Muniz. Daí nasce essa palavra comunicação. E eu diria que se olharmos com esse olhar de adulto, nunca vamos perceber com o olhar do Pequeno Príncipe o que realmente é comunicar. Eu posso até pegar no dicionário o conceito, mas o conceito ele nunca vai falar na raiz do que realmente é a comunicação. E a comunicação vai falar desse como unir, e esse muniz como um dever de unir. Eu não consigo perceber a comunicação de outra forma, cada vez mais de uma maneira mais profunda nesse sentido. Quando a Bia traz a questão da comunicação não violenta, com esse coração, tratando esse elemento, eu vou expandir um pouco quando se trata da oratória. E já abraçar também com o que a Lúcia trouxe sobre essa questão do olhar do adulto, que seria superficial. Só que todos nós temos isso. Todos nós vivemos esse olhar de adulto. E eu diria que a comunicação está sendo perdida e está morrendo no nosso momento histórico, muitas vezes, porque simplesmente o nosso olhar de adulto está preponderando sobre o nosso Pequeno Príncipe. E isso termina completamente com a comunicação, e eu também digo não somente a comunicação, como a oratória. Eu não vejo somente a oratória como uma forma de se expressar, ou essa palavra que às vezes esse termo que fica vazio, a arte de falar bem. Eu acho que não paramos para refletir sobre o que é arte, sobre o que é falar bem, mas eu acredito que essas palavras têm o seu valor. Se eu pegar a comunicação como um grande círculo, eu diria que a oratória é um pontinho que está ali no centro, porque no momento em que você começa a transformar essa comunicação de forma consciente como arte, e você percebe o público e começa a saber para quem você vai falar, e tem um tempo, uma consciência para se preparar para aquele tipo de pessoa, como é que eu vou falar para aquela pessoa? E eu também posso pensar em toda a minha expressão corporal, porque ela também diz, como é que eu vou fazer com que a minha expressão ela possa trazer de uma forma tão bela, tão harmoniosa, que potencialize essa transmissão para que eu possa me unir ao outro por meio dessa mensagem. Então, quando eu penso nesses elementos, na minha voz, na forma que eu vou falar, e essa voz vai realmente vestir essa palavra da melhor maneira, que vai ser coerente com aquilo que essa palavra traz, tudo isso eu estou fazendo por um motivo, para que eu possa me unir ao outro por meio de uma mensagem. E isso é uma raiz que está em todas as coisas. Platão falava que o bem é aquilo que une. Quando você tira o bem da comunicação e tira o bem da oratória, eu diria que você transforma esses elementos, essas ciências, em simplesmente o olhar superficial do adulto. E daí vem tantos medos. Hoje eu conversava com uma amiga minha, eu achei interessante, porque nós dialogávamos sobre reflexões e de repente ela não quis mais falar. E eu falei, mas você tem tantas coisas bonitas dentro, por que você não quer mais falar? Eu falei, eu acho difícil expressar as minhas ideias, eu fico preocupado com o que os outros vão pensar, se eles não vão compreender, enfim, é difícil. E eu compartilhei com ela essa percepção, essa compreensão, e lembrando desse momento que estava me preparando do Pequeno Príncipe, sobre justamente isso, comunicar é unir. Foi interessante a emoção que ela sentiu, porque é como se ela tivesse tirado um peso enorme das costas, e pudesse fazer com que esse Pequeno Príncipe se expressasse, e realmente uma comunicação profunda fosse possível. Não profunda somente, mas verdadeira. Então, eu espero que vocês possam levar um pouco disso para trazer leveza, veracidade e profundidade, a sua forma de comunicar e a sua oratória como arte, se você tem que fazer uma apresentação, se você tem que fazer uma reunião, ou se você tem que se preparar mesmo para uma conversa no social. Então, que você possa levar isso para que realmente conecte com a pessoa que está falando com você ou com o público que está à sua frente. Que esse Pequeno Príncipe possa estar desperto. Eu trago vocês para uma outra passagem do livro que talvez seja uma das mais bonitas. É difícil dizer o que é mais bonito no Pequeno Príncipe, né? Mas essa passagem é extremamente bonita, que é a convivência dele com a raposa. O quanto aquela raposa é educativa para ele, o quanto funciona quase que como um mestre,
quando ele aprende coisas preciosas com aquela raposa. E uma das coisas fundamentais é aprender a criar uma relação, estabelecer um laço. Isso é muito interessante. Ela vai falar um trecho que eu trouxe para vocês, porque eu acho muito bonito. Tu não és para mim senão uma pessoa, inteiramente igual a 100.000 outras pessoas. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens necessidade de mim. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo. E eu serei para ti a única no mundo. Vejam que coisa bonita. Estabelecer laços profundos que a gente depois não se separa mais. É como se a gente se conectasse uns com os outros, formando uma rede de corações conectados. Exatamente essa ideia. E a raposa vai ensinar a ele como se faz isso. Uma aproximação, um cerimonial, um rito de estabelecer laços. Então ela diz que ele deve chegar sempre ao mesmo horário, para que ela possa começar a esperar desde cedo, ou seja, essa sadia expectativa de estar com alguém que é especial para nós, aquele alguém por quem estamos desenvolvendo laços de carinho, de afeição, como esse afeto vai se construindo lentamente até se solidificar num fio que nada nem ninguém pode romper. Muitas vezes temos aquele amigo que está morando do outro lado do mundo e quando voltamos a ter contato percebemos que não mudou nada. Continua um profundo e verdadeiro amigo, porque o laço, uma vez atado, não se dissolve mais. Então eu trouxe para vocês também, para que vocês entendam, porque essa passagem da raposa fala fundamentalmente de estabelecermos laços, coração com coração, aonde estamos. E como podemos fazer isso? A pretensão seria essa, que fizéssemos isso todo o tempo. Imagine por um minuto o lugar onde você está. Se você pudesse estabelecer um laço afetivo com cada coisa à sua volta, ou seja, a mesa que humildemente te serve, que foi ali construída por um marceneiro que fez o seu melhor para criar esse objeto, as paredes que te cercam, que foram colocadas pedra sobre pedra por alguém que pretendia entregar um trabalho, um bom trabalho que pudesse abrigar alguém, as pessoas que estão com você, procurar estabelecer um laço de afeto com tudo que está à tua volta. Você andaria cercado de ligações coração com coração. E essa é a ideia. E se diz que isso abre portas para nós. Esse estabelecimento de redes ligadas pelo coração vai abrindo portas para nós quando necessitamos, como se tivesse um efeito de comunicação com aquilo que ainda não conhecemos pela nossa predisposição a criar laços. Existe uma frase que a raposa diz para ele, uma frase também muito bonita: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Como é lindo isso, né? Então, como falamos, eternamente responsável significa vai atando laços que te prendem a todos. Esses laços não se desfazem, nunca. E vai criando um vínculo tal que é como se a gente criasse uma grande rede de relações, onde um dia, quem sabe, nós relacionamos toda a humanidade como uma grande família. A ideia é que nós vamos dando a nossa bondade, a nossa atenção, criando laços afetivos com todos aqueles que passam por nós e aos poucos enredando toda a humanidade nessa grande rede de fios afetivos que vão em todas as direções. Um dia descobrimos que a humanidade inteira é uma única família. Quando a gente chega naquela parte do geógrafo, não sei se vocês se lembram, e ele escrevia livros, ele era importante, ele escrevia livros. Ele tinha muitas e muitas informações ali contabilizadas, ele escrevia livros. Só que o interessante é que ele não era o aventureiro. Quando perguntou, nossa, e o Pequeno Príncipe Encantado, você vai ver as montanhas e você vive toda essa natureza, você é um aventureiro? Não. Ele escreve o que os exploradores trazem para ele. E isso não conecta. Ele, de repente, o Pequeno Príncipe se viu falando novamente com um adulto. Isso não conecta. Para eu poder conectar, eu tenho que refletir. E se formos ver no curso de oratória, eu sempre falo sobre a tríade da oratória, onde tem mensagem, orador e ouvinte. E a mensagem é a alma do nosso processo de fala. Só que não basta eu simplesmente entregar o que os exploradores veem, não basta eu entregar o que eu li na letra morta do livro. Eu tenho que processar isso dentro de mim, eu tenho que ser um aventureiro, eu tenho que colocar isso para dentro, tentar ver na minha vida, refletir sobre isso, para poder depois estruturar isso com algo que seja meu, pensando no outro que vai receber, que era o que a
a Bia estava fazendo. E é interessante como você vê no reflexo da fala dela, como começa a ter vida e uma preocupação real com o outro. Mas primeiro eu tenho que ser o aventureiro que vive essas ideias, e não somente que escreve informações para passar aquilo para as pessoas. Esse foi um trecho que eu achei importante e faz muita diferença no processo da oratória. E para fechar isso, amarrar essas 3 colocações, o vaidoso, o geógrafo, eu trago aqui, mas eu vou ter que ler um trechinho, que é a parte do acendedor de lampião. Na colocação do Pequeno Príncipe. Esse homem também é maluco, porém menos maluco que o rei, o vaidoso, o homem de negócios e o bêbado. Se vocês não sabem quem são os outros, leiam o Pequeno Príncipe. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando apaga, faz adormecer a estrela ou a flor. É um belo trabalho. Um trabalho útil além de belo. Só que tem um detalhe. Ele não tinha consciência disso. Ele morava num planetinho que só cabia ele e o lampião. E todos os dias ele acendia o lampião na hora certa e apagava o lampião na hora certa. E acendia o lampião na hora certa e apagava o lampião na hora certa. Ele sempre batia o ponto e fazia aquilo repetidas vezes, mas não tinha consciência do valor que aquilo tinha verdadeiramente. E aí eu digo, quantas vezes você preparou uma apresentação pensando que você tem que fazer aquilo, que você tem que passar aquela informação, que você tem que entregar aquilo, que as pessoas às vezes têm que gostar de você por fazer aquilo, mas não para pensar no valor que aquilo tem. O valor da flor ou da pequena estrela que vai surgir no coração das pessoas, se você realmente entregar uma mensagem que você refletiu, que tem uma utilidade real para quem está ouvindo, e muitas vezes tem, mas não paramos para conectar essa utilidade com o público que está recebendo. Não tem como. Não tem como você realmente alcançar as pessoas numa fala, numa apresentação, se você não faz esse processo. Só que para esse processo existir, eu vou juntar a mais um tema, que foi da aula passada, que a professora Lúcia trouxe para fechar, que é a raposinha, que todos os dias tinha que esperar o Pequeno Príncipe no lugar, no momento certo, na hora certa, porque tinha um rito no processo de cativar. Existe um rito também no processo de oratória. Desde a maneira que você se propõe, no momento que você recebe a sua missão de fala, e eu gosto desses termos, né? Eu falo sempre para os meus alunos que eles têm missão de fala. Então, que você recebe a sua missão de fala, você vai pesquisar, da maneira que você pesquisa, você vai fazer um estudo ativo, um estudo consciente, e para isso a professora Lucilene tem excelentes cursos de técnicas de estudo. Então, você vai fazer esse processo consciente do estudar, do pesquisar, do tirar as ideias principais, vai estruturar essa sua apresentação, sempre focada numa estrela, no objetivo. O que é que as pessoas, quando levantarem da sua frente, vão carregar dentro de si? Essa é a estrela que você vai entregar para elas. Essa é a pequena flor que elas vão levar. Então, quando você tem isso claro, agora você vai começar a estruturar isso de uma forma como um dia que nasce, que desenvolve e que anoitece. O processo de você falar uma peça de oratória é natural. E para ele ser natural, ele acompanha a vida. Então, você tem que introduzir. Você tem que fazer as pessoas perceberem sobre o que você vai falar de uma maneira interessante, de uma maneira bela. Depois você vai desenvolver, você vai argumentar para que você, nesses argumentos, vá alcançando o objetivo. Ou melhor faz com que aquela flor que está fora, agora não seja somente a flor de quem fala, mas começa a ser a flor de quem está ouvindo. Começa a pertencer a ela aquela flor. Então você vai construindo os seus argumentos para esse convencimento. E aí tem várias formas de fazer isso que, com mais profundidade, a gente vai abordar no curso. E concluir. O dia vai se pôr. Concluir é retomar esse objetivo e certificar que as pessoas compreenderam isso. E depois você saber treinar de alguma forma ou colocar essas ideias e você interiorizá-las para que você saiba que as pessoas vão compreender aquilo da melhor maneira possível, que você vai vencer todos os processos emocionais que surgem quando sobe num palco, quando se coloca diante de uma câmera, para que aquilo saia verdadeiramente. Então, juntando todas essas ideias, que eu acho que eu peguei vários pedacinhos do Pequeno Príncipe, eu coloco para vocês como é importante essa reflexão, desde o coração até a gente fazer o rito, vencer um pouquinho dessa nossa vaidade que todos temos, e não somente falar informações, mas transmitir uma mensagem que vai ser útil, verdadeira e boa para quem está ouvindo. É interessante porque na nossa aula da quarta-feira,
teve esse trecho que a senhora comentou sobre a relação do Pequeno Príncipe com a raposa e essa mensagem tão bonita de criar laços verdadeiros, profundos. E isso me lembra muito uma outra parte do Pequeno Príncipe, que é a que eu gostaria de comentar hoje com vocês. Um outro trecho que muito bonito, que também relaciona muito com esse ponto, que é a relação do Pequeno Príncipe com o empresário. Só para contextualizar todos vocês, bem brevemente, um dos planetas que ele visita na sua história, nas suas viagens, é desse empresário, que tem um hábito muito diferente. Ele está contando as estrelas no céu e está escrevendo o número, contando, escrevendo e reescrevendo e recontando quantas estrelas tem no céu. E o Pequeno Príncipe acha isso muito interessante, muito curioso, por que ele está fazendo isso, e pergunta para ele, ele vai respondendo que é porque ele possui as estrelas. E ele está contando toda a posse maravilhosa que ele tem. O Pequeno Príncipe acha interessante, vai fazendo várias perguntas para ele, vai perguntando e vai perguntando, para tentar entender o que é isso. E ele, o empresário, muito sem tempo e muito sem paciência, vai tentando explicar para ele também que ele foi a primeira pessoa que pensou em possuir as estrelas. Logo, as estrelas, então, realmente são dele. E o Pequeno Príncipe não entende muito bem para que isso, qual a utilidade de você possuir as estrelas, para que ele quer elas. E ele vai explicando, tentando explicar todas as vantagens que tem em possuir todas as estrelas do céu. Que ele pode escrever o número num pedaço de papel, pode guardar numa caixa, que é o banco, e saber que ele tem sempre esse número lá. Que aquelas estrelas todas podem dar para ele o poder de comprar outras e outras estrelas quando forem descobertas também. Então tenta explicar para ele toda a vantagem de todas aquelas posses dele. E esse trecho sempre me chamou muita atenção, porque depois ele tentar muito explicar, o Pequeno Príncipe, ele profundamente reflete sobre aquilo, não entende, e ele faz um comentário muito especial e muito profundo. Ele diz assim, que olha, eu realmente não consigo entender qual é a utilidade de você possuir essas estrelas todas, porque eu mesmo possuo algumas coisas. Eu possuo um vulcão, que eu revolvo a terra dele toda semana, 2 vezes por semana. Eu possuo também uma flor no meu planeta, que eu protejo do vento, coloco água nela, dou vida a ela. Então, eu sou útil às coisas que eu possuo. Eu sou útil ao meu vulcão, eu sou útil à minha rosa, mas você não é útil às estrelas? E diante disso, o empresário realmente fica sem resposta e sem palavras. E esse trechinho sempre me chamou, como eu disse, muita atenção. Essa ideia tão bonita e tão profunda que ele está colocando através da fala dele, de que realmente nós devemos ser úteis às coisas que nós possuímos. Só faz sentido ter uma posse quando nós temos algum grau de utilidade. Essa é uma ideia realmente muito, muito especial. Ou seja, nós não possuímos realmente as coisas quando nós temos um papel, um documento que nos dá uma posse sobre algo. Na realidade, a verdadeira posse é a posse com o coração. São os laços que são gerados, que a professora Lúcia estava comentando na nossa última aula. A verdadeira posse é a do coração. E podem perceber que no fundo, no íntimo, todos nós sabemos isso, todos nós sentimos isso de fato. Por exemplo, experimentem fazer isso, inclusive, quando vocês vão num lugar muito bonito, como por exemplo uma praia que gostam muito, tentem trocar um pouco de sentimentos, criar um pouco de laços com esse local, com esse espaço, com essa praia, por exemplo. Ser um pouco útil a ela também. Se vê um lixo, recolher, cuidar dela bem, apreciar a sua beleza, de tal forma que você troca tanto sentimento com aquele lugar, com aquele espaço, que no fundo você sente assim, é meu. Eu não preciso ter um documento que me dê posse. Na verdade, a praia é minha, o local é meu. Ou, por exemplo, isso acontece muito conosco, é mais comum também, quando a gente fala de alguma música. Uma música que para nós é muito especial, que transmite muita beleza, que toca o nosso coração. Para nós, a gente gosta de falar sobre ela, mostrar ela para as pessoas, sente uma relação tão profunda, troca tantos sentimentos com a música, que a gente sente profundamente assim, essa música é minha. Essa é a verdadeira posse, é justamente a posse do coração. É quando nós trocamos os nossos sentimentos realmente com as coisas. Inclusive, isso seria realmente o sentido do desapego. Nós falamos tanto e às vezes deturpamos tanto o sentido e não compreendemos muito bem. Às vezes pensamos que o desapego de algo ou de uma pessoa é você tirar o valor das coisas. Não, é justamente ao contrário, é você trocar tanto sentimento,
que justamente você não tem mais necessidade da posse externa, você já sente posse de tudo com o seu coração. Não tem desejo mais pelas coisas, porque na verdade tudo é seu. Já pode sentir que todas as coisas são suas e que você troca sentimentos com todas elas. Então esse para mim sempre foi um trecho realmente muito especial. E também quando nós tentamos relacionar isso com a nossa convivência, com a nossa comunicação, podem perceber que uma das coisas que mais nos atrapalha de fato na convivência e na comunicação tem muita relação com esse sentimento de posse, que costuma gerar muita exigência das pessoas. No fundo, esse sentimento de posse, essa exigência constante que nós sentimos, é uma das coisas que mais gera conflitos, uma das coisas que mais fere os demais também. Então, por isso que eu acho muito bonito essa resposta do Pequeno Príncipe, porque a gente poderia exatamente usar ela pensando assim, olha, eu tenho que ser útil às coisas que eu possuo, às relações que eu possuo. Então, no fundo, quanto mais nós temos relações profundas, nós teríamos que nos perguntar assim, como eu posso realmente somar e ser de fato um fator de soma tão importante, tão especial para aquela pessoa, trocar tantos sentimentos com ela, que no fundo eu sinto ela dentro do meu coração e eu também estou dentro do coração dela. Isso realmente seria o sentido profundo e verdadeiro da posse, a posse com o coração, a troca profunda dos sentimentos. Eu acho belíssimo, e como nós comentamos também na nossa aula da quarta-feira, exatamente essa relação que eu acho bem bonita da comunicação não violenta ensina justamente a gente a fazer isso. É procurar aquilo que eu posso somar com a pessoa, como eu posso ser exatamente esse fator de soma para ela, que independente de qualquer coisa que ela me traz, eu posso encontrar esse ponto de utilidade, como eu sendo eu mesmo, posso ser útil também àquela pessoa, sem jamais deixar de ser eu mesmo. Então não é necessariamente dar aquilo que a pessoa pede, mas aquilo que ela necessita, como eu posso também somar com ela. Então esse é realmente um trecho que eu acho muito bonito e uma visão que mudaria muito as nossas relações. Teríamos que ser menos exigentes com as nossas relações e buscarmos mais ser úteis a ela, realmente. Então esse era o trecho que eu queria compartilhar com vocês, né, com todos hoje. Eu gostaria de fazer um comentário sobre esse trecho que me lembrou durante a sua fala algumas questões da oratória, mas de algo que eu admiro muito do Pequeno Príncipe, que ele é um filósofo. Ele tem um coração extremamente filosófico, ele está sempre interessado pelas coisas. E é muito válido a forma como ele chega em cada planeta e ele se interessa naturalmente, ele não julga. Ele tenta conhecer de coração puro o que é aquilo ali. Depois, quando ele vê que não vai tirar muito daquela pessoa, ele vai para outro planeta. Mas o que eu acho interessante nisso, e tem muita relação com a oratória, essa curiosidade pela vida, essa vontade de conhecer, de entrar um pouco mais no mistério da vida, isso é muito bonito. E Cícero, que foi um grande orador e um filósofo romano, dizia que uma das características do orador é ser filósofo. E tem muita relação com isso que a Bia falou também, de você estar em um local, estar em um momento e você gerar um sentimento sobre aquilo. De certa forma, você não está de uma maneira passiva naquele momento. Você está com a consciência presente de tal forma que você reflete um pouco o que você é naquele ambiente. Você troca a si mesmo com aquele ambiente. E Cícero também fala um ponto que eu acho muito válido com relação à oratória, que muitas pessoas perguntam para mim, como é que eu improviso? Como é que eu vou fazer um improviso? E Cícero, ele dá uma chave interessante, ele fala reflexão e ser filósofo, porque se você está presente na vida, está vivendo a vida, está percebendo as coisas, você está gerando um conteúdo que é seu e é profundo. E quando as pessoas trouxerem ideias, você vai ter o que falar sobre elas. Você não vai ser simplesmente prolixo ou enrolar de qualquer maneira, mas vai ter um conteúdo. E outro ponto interessante, que essa parte do sentimento, não somente com o ambiente em que você está, mas com as pessoas que estão contigo. Porque se você se interessa pelo que o outro está dizendo, se você se envolve, você consegue gerar um processo de diálogo. E muitas vezes hoje não se tem isso, mas não tem o interesse pelo outro. Não se sabe escutar, uma escutativa, calar por dentro. Então esse processo é muito importante e muito válido para que a gente possa viver um improviso, ou fazer um improviso de forma mais consciente, sabendo dominar isso conforme a inspiração de Cícero e do Pequeno Príncipe. Isso eu gostei muito, que eu lembrei dessa parte de Cícero, acho que é bastante útil para vocês também. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa revisão dos conteúdos. Na próxima aula, na quarta, vamos comentar mais alguns trechos do Pequeno Príncipe. Tenho certeza que você também pode melhorar muito a sua comunicação e convivência com o que refletiremos nesta semana. Lembrem de deixar os comentários e dúvidas no nosso chat. Estaremos lendo e respondendo. Um forte abraço.